avó paterna, que também de origem libanesa, teve um papel muito forte na minha infância. Meus pais trabalhavam muito, viajavam para congressos e a gente conviveu muito de perto. E ela falava também muito do meu avô. Meu pai falava muito do meu avô. Desde como começou, né? Começou chegando no Brasil e abrir mercearia e se virando, fazendo comércio, estou até loja na 25, como todo bom libanês que se estabeleceu no Brasil. Todas as histórias, né, que toda família tem as suas histórias míticas. Meu pai era um festeiro. Tem a história dele que minha mãe contava, que quando ele era solteiro, recém-casado, ele tinha uma moto que ele vivia para um lado e para o outro. Ele chegou a ter um aviãozinho, ou pelo menos voava daquele ultraleve, que não sei como é aquele avião, dava rasante nas cidades, e todo mundo fala, lá veio o turco louco, que ele dava rasante em todo mundo, né? Então, ou seja, ele era um cara que vivia desse jeito, né? Fazia caça, tirava, fazia pontaria no meio da garrafa, junto com um compadre que ele conheceu, um outro árabe, ficou assim. E quando ele chega em São Anastácio, ele começa a ter maior facilidade econômica, aí ele começa a fazer as festas. Então eu me lembro, foram muitas vezes que eu dormia, o pessoal, ele chamava muita gente, os árabes de um modo geral, os familiares ficavam lá e ficavam dançando a noite toda, em volta da mesa, bábica, né? Então, ficavam dançando a noite inteira. Eu sei que eu dormia, acordava no dia seguinte, estavam lá eles dançando. E eles ficavam 3 dias, dormiam um pouquinho e voltavam a dançar. E minha mãe fazendo comida, e tinham lá 15, 16 pessoas, ficavam lá, passavam na minha casa esse tempo todo. Esses encontros de cultura é o Brasil. Então, minha mãe vem da Paraíba, de Campina Grande, minha avó materna com traços ainda mais característicos. E aí essa presença, por ser mais perto, foi também pela culinária, porque era, né, no sábado carne de sol com macaxeira e no domingo quibe e esfirra, né? Mas também pela proximidade, também foi mais pela presença. Então eu ia muito para o Nordeste, minha mãe gosta muito do carnaval, não abre mão, né? Ela disse que foi um dos pactos que ela fez quando casou com meu pai, era ir pro Galo da Madrugada todo ano no carnaval. E ela levava a gente ia desde cedo, e não só para o turismo do Nordeste, para ir ver a praia bonita, mas para visitar a família, tios, tias, primos, primas, para João Pessoa, para Recife, para Campina Grande. Então essa raiz nordestina também teve muito presente na minha construção. 2 viagens que eu fiz que foram muito marcantes na região, no Oriente Médio, foi o Líbano e depois, já como pré-candidato à presidência da República, para a Palestina. No Líbano foi uma viagem de família, então a gente foi para... Nós queríamos conhecer a cultura. E foi justamente a professora de árabe do meu pai e do meu tio, foi nossa guia lá no Líbano. Então ela, enfim, falava obviamente árabe fluente, libanesa, e foi abrindo as portas, o que facilitou muito. E o Líbano, para quem não sabe, você viaja o Líbano de ponta a ponta em horas. Então, a gente passou por muitas regiões, fomos para as montanhas e parava no lugar. O que me impressionou muito é a hospitalidade do povo. Todo lugar que você ia tinha um banquete. Todo lugar que você ia, acho que eu engordei uns não sei quantos quilos naquela viagem. Conheci também no sul do Líbano as marcas da guerra de 2006, né, da tentativa de invasão de Israel. Então nós fomos lá para o Museu da Resistência que tem. Foi muito marcante, né, ter ido lá, ter conversado com as pessoas que participaram daquele conflito, ter visto as fotos, os resultados, a maneira como o povo, numa guerra incomparável,
do ponto de vista do que cada lado tinha, e como as pessoas conseguiram, pela força, né, pela força da convicção, ter uma vitória, porque foi uma vitória. Então foram pontos marcantes para mim de ter conhecido. A minha experiência na Palestina foi, apesar das minhas origens libanesas, minha ida para a Palestina foi muito mais marcante do que a do Líbano. Porque a do Líbano me marcou por coisas boas que eu vi, mas a da Palestina me marcou por coisas traumáticas que eu vi, né? Eu fui para a Cisjordânia, não fui para a faixa de Gaza, e andei por várias cidades. Fomos para Ramala e andamos ali pelo Vale do Jordão, ficamos uma noite com os beduínos lá no Vale do Jordão, fomos para várias vilas, comunidades, visitei uma vila que já tinha sido demolida pelo exército israelense 5, 6 vezes, e eles reconstruíam. E eles montaram na vila uma espécie de pequena fábrica de bloco para poder reconstruir novamente, sabendo que haveria uma nova destruição. E nessa vila eu vi uma frase pintada numa das casas que era: existir é resistir. Essa frase fez todo sentido ali, né? A existência deles naquelas circunstâncias era o gesto máximo de resistência, porque tentaram tirar eles dali a todo custo. As histórias eram as histórias de massacres, as histórias de humilhações institucionais, sem ter ninguém a recorrer, eram muito duras. Mas o que eu vi que mais me marcou foi em Hebrom. Hebrom é uma cidade majoritariamente palestina, talvez ali todas são, mas ali em Hebrom talvez seja 98% da população de Hebrom é palestina, né? Porque as colônias israelenses foram avançando sobre a Cisjordânia, assentamentos ilegais, inclusive, segundo todas as resoluções da ONU, os acordos e tudo mais, foram avançando. E em Hebrom permaneceu. Só que em Hebrom, nessa lógica das colônias, um grupo de israelenses sionistas se estabeleceu numa região da cidade, teve o amparo do exército, era justamente a via de acesso à mesquita, era uma via de comércio muito pujante, e eles estabeleceram um posto de controle ali, isolaram aquela área, dizendo que a partir daquele momento aquela era uma colônia, o comércio todo foi destruído, né, inviabilizado, e esse posto de controle se tornou um controle muito rigoroso, difícil para os palestinos. Eu passei por esse posto de controle, vi uma cena que me doeu muito. Foi um palestino que ali, figuras que não eram nem do exército, acho que eram figuras armadas, ou se eram, não estavam à paisana, com fuzis, estavam prendendo ele, algemaram ele, por uma razão que eu não sei, e tinha uma escola, e as crianças estavam saindo da escola, né? E as crianças, Israel era uma escola israelense, as crianças viram a cena e corriam atrás desse palestino preso, xingando e jogando coisas nele. Falei, porra, a que nível de desumanização a gente chegou, né? O que estão fazendo com as crianças, né? E eu segui depois sentido da mesquita, e tinha um sobrado de todo o comércio que tinha, que eles falavam que era muito pujante naquela região, claro, perto da mesquita, muita gente passando. Tinha 3 lojas que tinham sobrado. Eu entrei numa dessas lojas e uma senhora, dona da loja, era uma responsável da loja, com o marido dela, uma loja familiar, contou muitas histórias ali de como foi esse processo, deles permanecerem ali, e ela falava: eu tenho um prejuízo nessa loja, porque ninguém vem mais aqui, virou quase uma zona de conflito. Mas ela manteve a loja lá também como um gesto de resistência. Nós não vamos abandonar a nossa terra aqui. Foi lá, eu comprei um chale para minha mãe nessa loja, trouxe para ela. Essa charpe aqui é a charpe que foi referida pelo Guilherme, que ela comprou daquela senhora que significa resistência na região de Hebrom. Então ele trouxe, essa é
né? É muito bonita, né? Muito quentinha também e é um presente especial. Olha, eu ouvi muitas coisas e eu fui também, importante que se diga, eu estive também em Tel Aviv, né? Fui lá ao Museu do Holocausto, conversei com grupos de israelenses que se colocam também como um campo de esquerda, progressista, ou o que seja. E eu vi muitas, a defesa de uma solução que passe por um Estado único, laico, com retorno, com direito de retorno dos refugiados, né? A tentativa de recuperação da solução de 2 Estados nos termos das antigas resoluções da ONU, que não refletem mais a realidade, porque os assentamentos ilegais continuaram. E hoje a mancha palestina, assim, o que sobrou de mancha populacional palestina na Cisjordânia, é cada vez menor e mais descontinuada. Para mim é muito difícil dizer qual é a solução, porque eu acho que essa solução cabe a quem vive o conflito, mas eu não consigo enxergar uma solução que não passe pela garantia de direitos aos palestinos, pelo direito de retorno dos refugiados que vivem em acampamentos, muitas vezes em condições precárias e que têm o direito de retornar à sua terra, e por uma convivência com direitos iguais, independente da origem de cada um, independente da religião de cada um. Eu fui estudar filosofia, me formei em filosofia na Universidade de São Paulo, porque queria ser professor. Eu tomei uma decisão ainda muito cedo de dar aula, de ser professor, e eu tomei essa decisão a partir de uma experiência que eu tive num projeto de alfabetização de jovens e adultos numa favela da Zona Norte de São Paulo, pelo método Paulo Freire. Eu tinha acho que 16, 17 anos e fui participar desse projeto, era ainda estudante, e essa experiência me marcou muito, porque o método Paulo Freire de alfabetização é um método que não ensina o beabá. Não é você simplesmente escrever seu nome, é você dar oportunidade para as pessoas lerem o mundo de outro jeito. Então você vê aquelas pessoas mais sofridas, mais humildes, aprendendo a ler a sua história e o que isso significava de empoderamento para essas pessoas, para mim foi uma experiência forte. Conheci a minha companheira Natália no movimento, né? A gente estabeleceu uma relação de militância antes de estabelecer uma relação afetiva, amorosa, né? Por muitos anos, aliás, a gente foi companheiro de movimento, convivendo, e em um dado momento nos aproximamos mais, nos casamos, moramos juntos vai fazer 12 anos, temos 2 filhas, né? A Sofia com 11 e a Laura com 10. E é uma relação que se alimenta também das nossas opções de vida. A Natália não é a minha esposa, a Natália é militante do movimento muito antes de ser a minha esposa, é alguém que tem o seu papel, a sua atuação no movimento feminista, na luta do sem-teto, e a gente cria as nossas filhas também nesse ambiente e nesse espaço. Claro, com o que tem de dificuldade, porque ter 2 pais, um pai e uma mãe militante, que também trabalham, que também têm outros afazeres, isso significa você não ter todo o tempo que você gostaria para acompanhar a criação dos seus filhos, mas também com o que tem de bom, né? Dessa relação, dessas escolhas, dessa convivência. Minhas filhas aprenderam desde cedo a conviver com sem-teto, a conviver com, enfim, em todos os espaços, em todos os ambientes, e eu acho que isso vai fazer bem para elas. Você sabe que muita gente já me perguntou: pô, você saiu de casa com 18 anos de idade para morar numa ocupação do MTST,
uma ocupação de sem teto para morar num barraco de lona com seus pais de classe média alta, médicos, professores da USP. E na cabeça das pessoas isso se deu de uma maneira conflituosa, porque né, é um choque. E você sabe que o que me permitiu tomar uma decisão como essa foi o aprendizado que eu tive com os meus pais, né? Que a vida toda foram médicos do Sistema Único de Saúde, minha mãe atendendo pacientes muito pobres, necessitados, e chegava em casa e contava essas histórias dos pacientes que ela atendia, atendendo hoje mulheres vítimas de violência sexual. Meu pai indo combater malária e fazer pesquisa sobre malária em aldeias indígenas na Amazônia. Esse foi o aprendizado que eu tive em casa. E isso me deu a oportunidade de ter um ambiente mais solidário, de não crescer com uma cabeça individualista, de não crescer com uma cabeça de pensar só no meu, de fazer uma carreira por dinheiro. Então não foi um choque, pelo contrário, foi quase uma consequência. O meu partido PSOL tomou a sua definição, uma indicação, na verdade, de construir uma candidatura com o meu nome para o governo do estado de São Paulo no ano que vem. Nós achamos que tem algumas batalhas a se travar em 2022. Uma, e a principal delas, é derrotar Bolsonaro. Nós precisamos virar a página desse pesadelo no Brasil e achamos que é necessário muita unidade para isso. O PSOL, historicamente, lançou candidatura própria à presidência da República desde a sua fundação. Nesse momento, o partido está avaliando não lançar para buscar construir uma unidade. Isso não está definido ainda, mas justamente pela gravidade do momento que a gente vive no país. E aqui no estado de São Paulo, nós temos o mesmo partido há 25 anos no poder, que é o PSDB. E a gente acha que é um desafio, sobretudo pela votação importante que nós tivemos aqui na capital, de buscar assumir para fazer também essa virada de página aqui no estado. É uma construção que está sendo feita também em busca da unidade, dialogando com muita gente, rodando o estado que é gigante, 45 milhões de habitantes no estado de São Paulo, 30% do PIB nacional. Então tenho conversado com muita gente para buscar criar as condições também para viabilizar uma candidatura forte para também ter alternância no poder em São Paulo.